um belíssimo jogo, primeiro tempo sublime do Cruzeiro, porque agora tem treinador de verdade. Toque, tabela, dribla, gol, é o que eu pedia, porque eu conheço o DNA do Cruzeiro. Esse é o DNA do Cabuloso. Uma vitória espetacular, e eu falei, ainda mandei mensagem pro Pedro Júnior e Pedro Lourenço hoje cedo, quando eu estava vindo de Orlando no trem, falei, 3-0 Cabuloso. Acertei o placar, né? Tá acabando já, falta um minutinho. Então, Cruzeiro 3-0, chega ao 18º lugar, calma. Agora vai começar a subir. Pega o São Paulo sábado e já viaja para a estreia na Libertadores terça-feira, Barcelona lá em Guayaquil. Vamos, Cabuloso! Hoje eu fiquei animado, falei. O ânimo voltou, gente. Aquele péssimo treinador foi embora aí, ó. Tô até com a camisa do Cabuloso aqui, né? Meu nome, Jair 11, camisa da sorte, hein? No passado foi uma campanha maravilhosa. Então, minha galera, é isso. 3-0, agora tem treinador de verdade. Antes era de mentira. Um mentiroso, um cara que não sabe nada de futebol, um cara que não conhece a história do Cruzeiro, não conhece o DNA do Cruzeiro. Cadê os comentaristas atleticanos que defendiam o Tite? Cadê eles? Sumiram? Aqueles que falavam que o Tite ia dar a volta por cima, que ia ser isso, aquilo. Sumiram. Sumiram, né? Tem um comentarista aí que defendeu ele o tempo todo. O tempo todo. Sumiu. Já mudou de opinião. Eu não. Desde que anunciaram a possível contratação, eu falei, não tragam. Vai deixar a terra arrasada. E deixou. Bastou entrar um treinador de verdade, o Arthur Jorge, tá aí o resultado. Ó. Ainda tem muito que melhorar? Tem. Né? Mas a zaga já não tomou gol. O time meteu 3. O time foi veloz. Chutou de fora da área. 2 gols de fora da área. Um do Christian e um do garoto Kaique Moraes, que substitui o Kaique, né, o Cauã Moraes. Sabe? Então, um jogo belíssimo. Segundo tempo tirou o pé, é natural. O Cruzeiro ainda se ressente de um melhor preparo físico, porque o preparador do Tite também deixou terra arrasada na preparação física. Aí o Arthur Jorge pôde fazer as alterações, mas estrear metendo 3-0. O Vitória estava certinho até aqui. Olha lá, comemorou, acabou o jogo. O Vitória estava certinho até aqui, certinho. Vamos, Cruzeiro Cabuloso, Nicolas ACV. É isso aí, meu camarada. Olha, é outro time. E eu avisei que seria outro time. Né? O Arthur Jorge ainda vai ter muito trabalho? Vai. Cruzeiro vai precisar de reforços? Vai também para a Libertadores. Na janela aí do meio do ano. Né? Mas já é outra história. Um time que procurou gol, um time que chutou de fora da área, um time que tabelou, um time que driblou. Porque esse é o DNA do Cruzeiro. Só quem não conhece não sabe disso. E quem não conhecia era aquele péssimo treinador, né, que deixou terra arrasada, mas que já é passado. Vamos falar para frente. E para frente, Arthur Jorge lá entrando em campo para cumprimentar os jogadores. Né? Que belo treinador, campeão brasileiro com o Botafogo, cumprimentando o Jair Ventura, campeão da Libertadores com o Botafogo. Olha lá, ó. Indo ao campo, cumprimentando os árbitros, cumprimentando os seus jogadores. A China Azul feliz é outra história. É outra história. Olha lá, é outra história, Arthur Jorge. Beleza de estreia, Francesco, olha o Francesco, até o Francesco me voltou aqui, esse craque. Boa noite, esse é o Cruzeiro que eu quero, eu também. E eu falei 3-0. Mandei mensagem pro Pedro Júnior, hoje eu estava no trem, vindo de manhã de Orlando. Mandei para ele, Pedrinho, ó, 3-0 Cabuloso. 3-0 lá. Christian, Cauã Moraes e faz o K. Tem que ter gol do KJ, não tem jeito. Segundo tempo tirou o pé, o Cruzeiro teve muito mais posse de bola, tabelou, driblou. É aquilo que o torcedor conhece, né? E olha que a China Azul não lotou o Mineirão, semana de feriado, Semana Santa, né? Época de refletir muito. Christian tabelou com o Caio Jorge de cabeça, o Caio Jorge meteu no balaio. 3-0 Cabuloso, uma vitória importante, né? Que não tira o Cruzeiro da zona de rebaixamento, infelizmente, mas que dá um alento, né? Para o Cruzeiro crescer no campeonato, para o Cruzeiro encorpar no campeonato. Regis Souto, até que enfim. Ô, Regis, tinha tempo que eu não tirava essa camisa do armário para comemorar a vitória do Cruzeiro, porque com aquele cara que estava lá eu falei, eu não vou torcer contra a Jamar, mas não vou torcer para aquele cara que é um mentiroso, que não sabe nada de futebol. Agora tem um técnico de verdade, que terá muito trabalho ainda pela frente, mas que pelo menos hoje o time tabelou, tocou, driblou, chutou de fora da área. A história mudou, Regis Souto, seja bem-vindo. Boa noite, Genci, boa noite. Principalmente a torcida cruzeirense. Eu acho que hoje o sentimento do torcedor do Cruzeiro é de alívio, sabe? Bateu um alívio. Falou, gente, aquele time não desaprendeu a jogar bola.
aquele time é possível jogar futebol. Aquele time que fez tão bonito ano passado ainda existe. Foi uma partida, gente, uma partida. Nada mais do que isso. 8 dias de treinamento, uma semana de treinamento. Então, foi outro Cruzeiro. Foi um Cruzeiro que, no primeiro tempo, poderia ter feito 4, 5 gols. Saiu barato para a vitória, 3-0. E, no segundo tempo, claro, tirou o pé. Todo mundo tira o pé, desacelera. Aliás, se dependesse do Arthur Jorge, pelo que a gente viu ali na beirada do campo... Ele queria mais gols. Ele queria mais. Até mesmo mais. Porque, Regis, até para poder melhorar o saldo, porque o saldo está negativo. Assim, mas assim, ele queria mais. A gente via que ele queria mais. Mas os jogadores deram uma recuada. O Vitória também. O Jair Ventura teve juízo, não saiu buscando gol. Segurou para não tomar uma goleada maior. Exatamente, ele teve juízo. Né? Ele não quis tomar uma goleada maior. Agora, é aquela coisa, gente, é da água para o vinho. Da água para o vinho em uma semana. Verdade. Então hoje, o Cruzeirense, além de feliz com a vitória, os 3 pontos, a próxima rodada já dá para sair dessa zona do rebaixamento. Vai ter um confronto difícil contra o São Paulo, lá no Morumbi, mas é possível, sim, trazer os 3 pontos e sair desse rebaixamento. Ou seja, é uma noite de alívio. Alívio de que aquilo que foi feito no ano passado não será perdido esse ano. E estamos aí a uma semana da Libertadores, dia 7 de abril, contra o Barcelona. Lá em Guayaquil. Então a torcida está... hoje o Cruzeirense está renovado, gente. Está renovado. Certo? Ele apoiou a vinda do Arthur Jorge, a torcida foi unanimidade, a torcida foi um apoio assim, quase que 100%, todo mundo queria ver o Arthur Jorge. Regis, só para corrigir aqui, ó, a Chape tem 7 pontos com 16 em 16º lugar. Santos, 7 pontos, Cruzeiro, 7 pontos. Cruzeiro, 9 jogos, a Chape tem 7 e o Santos tem 8. Né? O Mirassol, 8, que está atrás, e o Remo tem 8. Mas é importante, o Cruzeiro está com saldo ainda de menos 5, né? 11 gols pró, menos 5 de saldo. Já melhorou. Talvez na próxima rodada, vencendo, ele já pode sair da zona, porque o Corinthians está com 10 pontos com 9 jogos. O Cruzeiro, se vencer o São Paulo, vai a 10, vai subir, vai sair dessa zona da confusão. Ainda é um momento ainda complicado pela terra arrasada que aquele cara deixou, mas o caminho é gradativo, né, Regis? É, gradativo, e eu acho que foi rápido demais, assim. Hoje, sinceramente, eu esperava a vitória do Cruzeiro, mas na base da vontade. Treinador novo, vamos mostrar serviço, que o cara está aí, o cara quer ver a gente trabalhar e tal. Mas não, no primeiro tempo, o time jogou bem pra caramba. O time jogou bem, jogou futebol, certo? Marcando em cima, não dando espaço. Matheus Cunha não trabalhou no primeiro tempo. Foi um espectador privilegiado de dentro do gramado. Como diziam na nossa época, né, Jaicy? Entrou em campo sem pagar ingresso. É verdade, não sujou nem o uniforme. É o nosso falei dizendo aqui, ó, tenho orgulho de ser cruzeirense, de ver esse time do Cruzeiro. Você falou muito bem, viu, Regis? Eu esperava também uma vitória, mas ninguém esperava um futebol tão vibrante que se aproximou muito daquele mostrado ano passado. Repito, não é euforia, não é nada, ainda é cedo. Mas é claro que a gente fica feliz porque a gente estava vendo o Cruzeiro sendo tão maltratado por aquele péssimo treinador que a gente não viu uma luz no fim do túnel. Chegou Arthur Jorge, Regis, as informações que eu tenho, que os treinamentos dele são fantásticos. Campo reduzido, né? Porque normalmente quando você pega um adversário menor, o adversário joga retrancado e você tem que criar situações. Há quanto tempo você não vê o Cruzeiro chutar de fora da área? Jaicy, agora temos preparador físico, Giovani, e ainda precisa melhorar muito, viu, Giovani? Porque o Maracediano deixou terra arrasada na preparação física. Agora, Regis, há quanto tempo você não vê o Cruzeiro fazer 2 gols de fora da área? Assim, foi uma mudança que, sinceramente, o torcedor cruzeirense, por mais que ele tenha apoiado o Arthur Jorge, ele não esperava um jogo tão bom, primeiro tão bom. Certo, ele esperava, foi ao campo, apoiando, beleza, mas assim, hoje o time
lembrou aquele Cruzeiro do ano passado. Isso é que é importante. Esse time não esqueceu de jogar bola. Esse time, como você disse aí, né? A passagem do Tite foi um desastre, um completo desastre. Não foi surpresa nem para mim, nem para você. A torcida do Cruzeiro sabe disso. E agora o Arthur Jorge já chegou dando mostras de que vai... Já consertou, assim, 50%, já consertou. Correto. O ânimo do time, certo? O time, a disposição, a vontade. Foi um Cruzeiro que foi a primeira vez que a gente viu o Cruzeiro jogando um futebol de bom nível este ano, Jesse. O Regis, para você que é botafoguense, acompanhou muito o Arthur Jorge, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e ele tinha Luiz Henrique, tinha Almada. Já dá para ver que é um futebol parecido com o que o Botafogo jogava, Regis? Olha, Jesse, não é surpresa para mim, eu já tinha dito isso aqui, ele gosta de futebol rápido, vertical, para frente. O segundo gol do time, aquele gol do Cauã, de fora da área, espelha bem o que é o espírito do Arthur Jorge. Certo? Ele deu liberdade para o jogador foi lá com confiança, brigou pela bola e chutou de fora da área e fez um belo gol. Aquilo é o que o Arthur Jorge passa para o jogador. Futebol vertical, para frente, tem esse negócio de passinho para o lado demais da conta, não. Tem que resolver a parada logo e, se perder a bola, tem que recuperar logo. E é lá na frente. Não recua, não. Não recua esperando o time, não. Tenta recuperar a bola lá na frente, no ataque. O Regis, você falou muito bem, quando a gente vê os jogadores tirando um pouquinho o pé, quando você faz 3-0, você dá uma relaxada. O Cruzeiro fez 3 gols em 8 minutos, né? Mas a gente viu o Arthur Jorge correndo na beira do campo, pedindo para o time avançar, pedindo para o time fazer mais gols. Quer dizer, é um técnico vibrante, é um técnico que observa. Veja, o Kaique chegou da seleção. Qualquer outro técnico colocaria ele para jogar. Pô, o cara é mais experiente. Botou o Cauã Moraes, o garoto jogou muito, ainda fez 2 gols para valer 1, né, Regis? E é confiança, né, Jaci? Aquele gol que ele fez foi pura confiança. Ele deu azar lá que, naquele primeiro gol, realmente a bola resvalou na mão dele. Na mão do Cristo. Isso. Né? Acabou não valendo o gol, certo? Mas aquilo é confiança. E o garoto saiu, foi uma bela partida. Para mim, foi o melhor em campo. E hoje, sinceramente, o torcedor do Cruzeirense está indo dormir aliviado, tipo assim, devolver o meu Cruzeiro, O Tite tentou roubar meu Cruzeiro, mas o Arthur Jorge não vai deixar. É isso aí, o Marcelo está dizendo, foi essa sensação que os flamenguistas ficaram quando o Tite esteve no Flamengo. Terra arrasada, amigo, eu avisei antes. Agora temos técnico de verdade, Carlos Pereira. É isso aí, Carlão. Um detalhe importante, Regis, que a gente percebe nesse recomeço, nessa retomada. Cruzeiro ganhou, mas ele vai... Eu não sei se São Paulo estava perdendo para o Inter, por 1-0, não sei se perdeu. Depois o Rodrigo confirma para a gente. Mas... Empataram? Então, é importante dizer que o Cruzeiro tem um jogo primordial contra o Barcelona, estrear bem na Libertadores, talvez com empate lá, né, 1-1, seja um bom negócio. Mas se o Cruzeiro tirar um ponto do São Paulo no Morumbi, vai ser importante também, porque não é fácil ganhar do São Paulo lá. O Cruzeiro está se reprogramando, se reajustando, né? Então, se ele ganhou hoje 3 pontos, se ele ganhar um ponto fora contra o gigante que é o São Paulo, briga de 2 gigantes, então o empate lá não é resultado ruim, não. Se vencer, maravilha. Mas se empatar lá é um bom resultado em função de você encarar o São Paulo no Morumbi e seguir de lá direto, porque terça-feira é Libertadores, gente. Qualquer resultado lá em São Paulo, entre São Paulo e Cruzeiro, é um resultado absolutamente normal. Vitória do São Paulo, vitória do Cruzeiro, empate, isso é até um clássico. Futebol brasileiro, já decidiram Copa do Brasil, né? Apesar de que o Cruzeiro tem uma cisma com o São Paulo que não é muito bacana, não. Então, o empate é bom resultado. É bom resultado. E o mais importante, Jesse, é o time poder produzir um futebol que comece a Libertadores com o astral lá em cima,
sabe, com vontade. O Barcelona de Guayaquil, olha, eu vi, o Barcelona desclassificou o Botafogo. Olha, é um time que é perfeitamente possível sair de lá com os 3 pontos. Sim, verdade. Perfeitamente possível. Não é nenhum resultado do outro mundo se o Cruzeiro voltar lá do Equador com os 3 pontos. Então, essa vitória de hoje, além de mexer na tabela, a primeira vitória do time, depois de 8 jogos, 9 jogos, certo? Sair aí, começar a ensaiar, sair dessa zona de rebaixamento, é a confiança para a Libertadores, que começa semana que vem, que é o torneio mais importante da equipe este ano. Brasileiro, vamos ser sinceros, não tem mais jeito. Brasileiro, o máximo que pode acontecer aí é pegar uma posição melhor. Sim. Certo? Copa do Brasil é possível. Agora, o mais importante é o Cruzeiro voltar a disputar uma Libertadores. Faz tempo que a última vez que o Cruzeiro chegou à final foi em 2009, né? Já são 17 anos. Então, eu acho que é possível, sim, depois do que a gente viu hoje, o Caio Jorge, o Arthur Jorge, já deu as credenciais dele, já deu pista. É verdade, eu estou vendo aqui o Vasco e Coritiba. Coritiba e Vasco 1-0. Renato é outro baita treinador, 36 do segundo tempo. É outro baita treinador. Né? Quando tem treinador de verdade, a coisa engrena, a coisa funciona. Né? Nós vamos voltar a falar de Cruzeiro, Regis. Eu queria que você falasse daqui a pouquinho, um pouquinho de seleção brasileira. Eu fui para Orlando, fiz a cobertura, né? Fiz a pergunta importante para o Mister, perguntei se Caio Jorge e Matheus Pereira teriam chance na lista final pelo fato de não terem sido convocados. Ele disse que teriam sim, mas China Azul, pode esquecer. Cruzeiro não terá nenhum jogador na Copa do Mundo, infelizmente. Né? Eu levaria o Kaique, ele vai levar o Douglas Santos. Né? Hoje o Caê Mota, do Globo.com, já deu a lista de 24 jogadores, eu concordo muito com ele, é tema da minha coluna de amanhã. Né? Infelizmente vai Alisson, vai Bento, vai Ederson. Né? Laterais é o Wesley, Douglas Santos e Alexandre. Vai levar só 3, porque ele está levando o Militão e o Danilo como zagueiros que podem jogar pela lateral. Léo Pereira, né? Tem uma lista aí que o menino soltou, e tem 2 vagas em disputa para 3 jogadores: Paquetá, Hendrick e Igor Jesus. Desses 3, 2 vagas serão preenchidas. Espero que o Paquetá esteja fora. Espero Igor que Jesus, não, gente. É o que jogou o Thiago, Igor Thiago, né? Igor Thiago. Igor Thiago, porque agora é tudo nome composto. Então, Igor Thiago, Hendrick e o Paquetá estão disputando as 2 últimas vagas. Eu sei que há um consenso e uma força na CBF para levar o Paquetá. Eu não levaria. Sou muito mais o Hendrick e o Igor Thiago. Né? Então, praticamente está definido. Infelizmente, não teremos nenhum jogador do Cruzeiro, mas... Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aí nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!